Olá, estamos aqui no canal da Caminhos Vida Integral no YouTube e hoje eu quero conversar com o professor Luciano Alves Meira, que já está aqui conosco, sobre algo que sempre me chamou muita atenção. E é muito comum a gente ouvir nas redes sociais. E aí, Luciano, eu te pergunto, o que é essa tal de a sua melhor versão? Porque quando eu escuto isso, eu me sinto um produto. É como se eu fosse um carro que precisa ser encerado, limpo, tal, para ficar brilhando, porque precisa atrair mais olhares. E quando a gente digita isso, a sua melhor versão, nas redes sociais, normalmente o que aparece é isso, é um antes, um depois, tem a ver com digamos, a casca. Bom, enfim, me incomoda e é por isso que a gente está conversando sobre isso hoje, para você me dizer o que é essa tal de sua melhor versão. Tá bom. É uma boa pergunta, Bela. E faz lembrar, a sua fala faz lembrar um pouco essa coisa do lançamento dos carros, né? As empresas vão aperfeiçoando e aprimorando os atributos dos carros, também os seus acessórios, né? E aí vai lançando a versão do ano tal, ou então a versão 2.0, 3.0, aliás, os softwares também, né? Os softwares vão recebendo upgrades, né? E aí alguém poderia até tentar trazer esse paradigma, essa forma de pensar e fazer, né, da empresa, da indústria, para a realidade humana. Será que dá para fazer isso? Atualização de software humano? Né? É uma boa pergunta. Né? É maravilhoso, Mas né? eu não acredito nisso. Acho que podemos falar, sim, do desenvolvimento humano, mas essa ideia da melhor versão ela é bastante superficial. Ela mostra bastante as tendências de um mundo muito pragmático. A gente precisa contextualizar um pouquinho, né? Principalmente a partir da Revolução Industrial, nós temos uma sociedade extremamente pragmática, sempre voltada a resultados e aperfeiçoamento contínuo. Se a gente pensar bem, no século XX, as grandes teorias de qualidade, a qualidade total, né, que fez uma revolução no mundo industrial, né, é justamente esse foco no aperfeiçoamento constante. Né. Em Bom, fazer mais, né? Então é natural que, veja, eu não quero nem criminalizar essa postura que aparece na internet, porque é natural que haja um transbordamento, né, entre essas tendências pragmáticas empresariais para o aspecto humano. Mas nós temos que tomar cuidado. O ser humano ele não é um produto da nossa própria indústria, né? Quer dizer, nós é que somos os industriosos, nós criamos a indústria, mas nós não somos Um feitos na produto, indústria, né? né? Não somos o Nós não somos produto, né? produzidos em série, né, também. Como nós estamos para lançar aí o livro do Karl Jaspers, que Legal. é o Caminhos para a Sabedoria, uma introdução à vida filosófica, Ben, eu vou fazer uma leitura de um trechinho que eu gosto muito do... Aliás, eu vou ler um pouquinho do meu próprio prefácio, só que, Sim, você já só que escreveu. estou me referindo a palavras do próprio autor, né? De alguma maneira estou contextualizando a filosofia dele. Em determinado momento com o subtítulo Existence, e a atualidade deste livro. Existence é um termo utilizado pelo Karl Jaspers, que foi um psiquiatra e também um filósofo existencialista alemão no século XX, né? E ele usa existence para, vamos dizer assim, falar de uma vida mais plena. Então, aí sim, eu acho que tem muito a ver com a sua pergunta de origem, né? Vou ler e a gente pode tirar daqui algumas conclusões. Olha. A atitude reflexiva contida nesta obra se torna refrescante e curativa porque nos estimula a rever as perspectivas do caminhar pensante em uma direção clara rumo ao existence. Mas o que é existence? Jaspers, ou Jaspers, que é melhor a própria Pronúncia alemã. pronúncia, Jaspers, se Isso. refere a ela como o modo transcendente da existência imanente.
Já explico. Né? Modo transcendente, Transcendente da existência imanente. Né? imanente, tá. Que pode ser explicada como a fonte última ou basilar de cada indivíduo em sua autenticidade particular, concreta e histórica, ou ainda como um princípio de liberdade, criatividade e espontaneidade. A qualidade de uma existência tão autêntica que jamais é plenamente alcançada, apresentando-se, portanto, como uma potencialidade que está sempre adiante daquilo que o indivíduo já é, sabe ou faz. Né? Uau! Então tem Então, muita essa melhor profundidade. versão tem a ver com autenticidade. Pronto. O ponto de partida da gente pensar o A gente for desenvolvimento pensar de humano uma maneira mais profunda. Mais profunda. profunda. Isso. Vamos sair do shallow, né? O shallow é Isso. a minha melhor versão, busca a sua melhor versão. Vamos afundar. Afundamos Isso. e chegamos na autenticidade. Isso, mas a autenticidade vai ter, em Jaspers, a autenticidade vai ter como que dois planos, vamos pensar assim. Acho que é uma maneira mais fácil de explicar. O plano mais óbvio, ele é imanente. O que significa isso? Ele está inserido na nossa realidade cotidiana, na nossa vida concreta como tal. Ele está então, aqui. Quem é você? Tá Vamos aqui. pegar o seu caso. Se a gente pegar a sua história, tudo que você viveu até hoje, e os fatos de existência, né, as facticidades da sua existência, que a gente diz assim, olha, onde você nasceu? O fato de você ter nascido em Goiás, né, tem a ver com quem você é hoje? Do ponto de vista cultural? Você acha que isso faz parte da sua formação de quem você é? Claro, ter nascido menina faz, ter nascido nessa família faz. Na família que você tem, exato. Todas essas ter nascido facticidades. morena faz, e por aí vai. Pronto. O fato de você, desde cedo, gostar muito de ler, por exemplo, é um fato, né? Talvez seja um traço do seu, da sua personalidade, se a gente preferir usar esse termo, mas então a gente vai juntando todas as facticidades da sua existência e isso é a sua realidade imanente. Né? Então, o primeiro plano de autenticidade é você se entender, você compreender de maneira bastante clara e até crua, sem nenhum tipo de verniz, sem nenhum tipo de falsidade, sem nenhum tipo de máscara, todas essas facticidades da sua existência autêntica. Inclusive por que a sombra, isso? Né? Tudo. O que eu sou de bom, o que eu sou de ruim, o que não está legal, tudo. Esse julgamento bom e ruim, ele já é algo que nós fazemos interiormente, na nossa mente julgadora, né, num segundo momento. Mas o primeiro movimento seria não julgar nada, apenas levantar dados. Vamos dizer assim, digamos que você fosse uma antropóloga estudando a sua própria existência. Né? Então, você é antropóloga de si mesma. Levante-se os fatos, levante-se os dados, levante-se as características e procura-se e nisso a gente vai fazendo uma espécie de tem uma palavra que talvez venha é como se fosse uma escavação em que você vai trazendo, né, todas essas. É profundo, né? Você está dizendo. Quando inventário. Você vai fazer um inventário de si. Isso. Parece fácil, mas na sociedade que nós vivemos, que ela é tão marcada vamos dizer assim, pelas pressões. Pelo imediatismo, né? Eu tenho que saber na hora e é só um pouquinho, não sei. Isso não é atividade de pessoas que estão muito focadas em trazer resultado aqui e agora. Ou seja, o pragmatismo atual é tão grande que as pessoas estão tão ocupadas produzindo coisas que elas não têm tanto tempo para examinar a si mesmas. Né? Claro. A filosofia ela tem início em duas grandes vertentes, né? Lá na Grécia. Uma é a tentativa de explicar o cosmos, a outra é a tentativa de explicar a nós mesmos. Né? Sócrates passa a ser conhecido como o primeiro filósofo que realmente questionou quem somos nós, o autoconhecimento. Mas eu atribuo a Heráclito de Éfeso, alguém que veio antes de Sócrates e que já dizia fui em busca de mim mesmo, que é uma frase dele muito interessante que mostra que ele já estava fazendo essa escavação da autenticidade. Né? E, aliás, ele foi conhecido, Heráclito de Éfeso, Sócrates também, como um indivíduo muito autêntico, muito ele mesmo, muito real, muito sem máscara, tanto que se isolou bastante da sociedade, que era uma sociedade com demandas, vamos dizer assim, de comportamento a qual ele não se encaixava. Ele nasceu numa família, vamos dizer assim, muito aristocrática,
numa cidade-estado da Grécia Antiga, e não teve um comportamento ou uma vida de um aristocrata. Ele abriu mão da sua nobreza para fazer uma investigação filosófica, e aí surge a obra dele, que é extraordinária, do Heráclito, né? Sempre onde há autenticidade, isso é algo que Nietzsche já afirmou também, onde há autenticidade, há excelência. A excelência cresce quando nós somos nós mesmos. Então, a primeira parte da autenticidade, que é, vamos dizer assim, o seu melhor self, é esse exame nu e cru de quem sou eu nos aspectos imanentes da nossa própria existência, né? Eu aqui, eu neste mundo, eu de acordo com tudo que eu vivo e vivi, né? Tá. Então, até agora, né, o grande desafio é a autenticidade, é esse mergulho, esse inventário completo sobre quem você é, para você enxergar o seu melhor, você usou uma outra expressão agora, o seu melhor self, né? Sim. Para a gente se distanciar um pouco dessa expressão batida de sua melhor versão, a gente está falando agora, então, uma alternativa, o seu melhor self. Isso. Tá. E o interessante é que no momento exato em que a gente toca essa verdade sobre nós, isso tem um efeito, certo? Nós vivemos muito a mentira sobre nós. O Facebook está aí para mostrar isso. A gente gostaria que fosse verdade, né? A gente isso. Isso aí. Nós vivemos muito essa mentira, essas máscaras sociais, ou os papéis, os chamados papéis sociais, que os sociólogos, vamos dizer, eles dizem que são inevitáveis, e são mesmos, mas nós precisamos aprender a não nos identificar demais com esses papéis, porque a gente acaba vivendo essa mentira. Quando nós conseguimos, então, eu gosto de uma palavra grega que é aletheia, que é desocultar, quando nós conseguimos desocultar essas verdades sobre nós mesmos, em primeiro plano, de forma imanente, né? Isso gera um fenômeno, gera gera um desdobramento que vai dar naquilo que o Jaspers disse ali naquele texto que eu li, olha, que é o que? A transcendência. No mesmo momento que eu estou botando a mão no meu eu mais nu e cru, nesse momento também eu percebo que existe algo em mim que vai além disso tudo. É muito interessante esse fenômeno. Olha, a verdade realmente nesse sentido é libertadora, porque quando eu alcanço o chão do meu self, imanente, eu percebo uma luz que entra por ele, no fundo, e que é algo transcendente. E que eu não tenho como, eu não posso me apossar de tudo aquilo que eu posso ser. Olha que interessante, eu percebo um potencial que estava escondido, porque nas minhas máscaras, na minha vida adaptada, numa sociedade que me obrigou a me adaptar, numa sociedade de consumo, uma sociedade de convenções, trabalho, né? Tanto a minha verdade imanente, mais nua e crua, quanto as minhas potencialidades transcendentes estavam escondidas. E as duas coisas aparecem juntas. É inevitável que essas duas coisas apareçam juntas. Você diz, quando você está escavando, você vê essas duas coisas. Você pode entender tanto o seu potencial, quanto você pode ver todo esse seu self de base, como você chama. Isso, o imanente, eu estou chamando de imanente transcendente. Ó. No plano imanente, Luciano Alves Meira, né, pertence a essa família paulistana, nasceu no ano cresceu em Botucatu, no interior de São Paulo, muito jovem, se tornou nadador, isso teve influência grande sobre a minha formação, as minhas irmãs, tudo isso é no plano imanente. Né? E eu posso ir tentando conhecer cada vez melhor meus atributos, vejam, livres do peso das convenções e das pressões que foram colocadas sobre mim. Essa é a escavação número 1, vamos chamar, imanente. Só que quando faço isso, aparece uma potencialidade que vai além de tudo isso. Só que essa potencialidade não pode ser objetificada, ou seja, eu não posso ter posse desse eu maior. Esse eu maior, esse higher self, como os americanos chamam, né? Ele também faz parte de quem eu sou. Ele é, na verdade, o ponto de maior autenticidade de quem eu sou. Porque é aquele eu que eu ainda não... Nem conheço direito. Eu ainda estou para conhecer. Mas ele faz parte de mim como potencial. Ele é algo que quer emergir, né? E que é muito maior do que esse meu pequeno mundo aqui, ó, que eu estou vivendo. Beleza, catei.
Mas olha só, vamos por partes aqui. Número 1, escavação. Selfie de base, né? Selfie de chão, como você falou. Como é que eu chego até aí? É terapia? É meditação? O que que eu faço? Eu sou mais simples nessa abordagem, dizendo assim, olha, no momento em que você resolve algumas coisas na sua vida, tudo muda. Então, a resolução ela é muito importante, ela tem que ser muito verdadeira, muito profunda. É o que popularmente a gente chama de uma decisão do coração. É realmente isso que eu quero no fundo do meu coração, é uma resolução. Então, fazer essa resolução, eu quero me conhecer, é um passo de desenvolvimento humano. Não acredito que alguém se conheça por acidente sem fazer essa resolução. Né? O autoconhecimento não é de graça, ele não acontece na nossa vida. Nós vivemos uma vida de superfície na maior parte do tempo, por causa dessas pressões e desse mecanismo social. Eu chamei no meu livro Ser ou Não Ser, eu chamei de engrenagem. Né? Essas engrenagens são tão poderosas, inclusive as sociais, políticas, econômicas, que elas impedem, elas vêm de fora para dentro, e elas impedem que nós façamos um movimento de dentro para fora. Né? Então, por isso que é muito difícil a gente se desvincular disso. O ponto crítico é a resolução. Quando eu digo, isso é o que eu quero, eu entrei no caminho. Eu entrei no caminho. Agora, como cada pessoa é muito singular, então, por isso nós chamamos a nossa empresa de caminhos, existem N caminhos para que essa busca se dê, várias opções. Então, sim, a terapia ela pode ser muito importante, existem várias linhas terapêuticas, né? E aquelas pessoas que têm mais dificuldade para fazer essa autopercepção de maneira mais solitária, é mais ou menos como o estudo, vai se dizer assim, a pessoa que quer aprender muita matemática, ela tem que estudar sozinha ou ela tem que ir para uma universidade que vai especializá-la, né? E a resposta é, as duas coisas existem. Existem os indivíduos que são autodidatas e são os indivíduos que vão estudar e vão atingir um conhecimento muito alto através dos caminhos acadêmicos mais estabelecidos. Bom, a mesma coisa ocorre no autoconhecimento. Eu posso buscar o meu autoconhecimento de uma forma mais pessoal, né, sem tanto aparato psíquico e de apoios terapêuticos, tal, ou eu posso buscar isso de uma forma apoiada, né? Que eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? Onde elas podem se apoiar? Partida, né? Elas podem se apoiar em livros, elas podem se apoiar livros de autoconhecimento, né? Livros que tragam a própria filosofia tem um papel nisso, né? A leitura da filosofia o estudo da filosofia já pode ajudar. A reflexão filosófica, que não é o estudo do livro, mas é o esforço pessoal de compreensão. É o que fizeram. Se você pensar bem, Heráclito de Éfeso não tinha terapeuta. Só tinha isso para fazer. Sócrates não tinha terapeuta. Né? Ele tinha que se virar. Ele tinha que ficar sozinho na solidão, se questionando. Eu falo, olha, se você fez uma resolução de se conhecer, você precisa saber se interpelar. Eu gosto muito desse verbo, interpele o self. Quem sou eu para além das aparências? Né? Por que eu sofro tanto com determinado comportamento? Por que eu reajo tão mal a determinadas situações? E são essas perguntas de cunho de autoconhecimento, né? Então, havendo uma resolução, os caminhos existirão. Para aqueles que preferem ou precisam da terapia, está lá. Aqueles que querem uma espécie de jornada espiritual, sabe? De iniciação espiritual. Os chamados gurus, né? Os mentores. Eu, pessoalmente, não aprendi com a vida, né? Que você colocar algo tão sério quanto o seu próprio autoconhecimento nas mãos de alguém, né, que pode estar numa posição de explorar você, é muito frágil. Né? Então, o meu caminho, posso falar por mim, não posso falar por todos, né? O meu caminho sempre foi o do estudo. Eu estudo a questão do ser humano, né, nas obras de pessoas que eu considero admiráveis, eu tenho as minhas referências,
E essas leituras são altamente estimulantes, mas eu também faço momentos de silêncio e meditação em que eu aprendi a colocar uma questão e esperar a resposta como se ela viesse de dentro de mim mesmo, mas não de uma região do consciente, de uma região mais profunda, Mais né? transcendente, tá. Então eu quero resposta. Poxa, eu passei décadas da minha vida fazendo esse movimento, quero me entender melhor, quero me entender melhor, as respostas aparecem. E às vezes em momentos que você não está tão alerta em relação ao assunto, mas como você colocou a questão e fez o exercício, tem Uma uma hora hora você que o capta, insight né? aparece. Uma hora você capta. Mais ou menos como o Einstein fazia ciência, ele fazia ciência assim, ele questionava, criava alguns modelos e de repente o insight vinha, né, pela insistência. Né? Bom, então, Perfeito. não Então, sei se essa é a respondi. primeira. Nós já fomos, né? O primeiro, Ah. então, é a resolução. Aí você diz, é o imanente e o transcendente. Sim, já falei dos dois, né? Quer dizer, o Isso, tá. imanente tem a ver com todas as facticidades da sua experiência e da sua condição existencial. Então, condição existencial é isso, é desde que você se percebeu como pessoa, né? O que você viveu, o que você tem na sua memória, o que você tem de fatos reais ao seu lado, as influências que você recebe. Então, essa análise existencial você faz a partir da sua situação, né? O Ortega y Gasset foi um filósofo espanhol que eu gosto muito e que foi, por alguns, considerado existencialista, por outros, considerado mais um filósofo pragmático, né? Mas ele dizia isso: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, estude a você mesmo e estude as suas circunstâncias, questione quem é você para além dessas circunstâncias, que de uma maneira absolutamente inevitável, você vai sair do plano imanente para o plano Para o transcendente. Aí você vai transcendente. começar a perceber assim, puxa, existem aspectos do meu self querendo se expressar. Mas para isso eu preciso crescer, eu preciso transcender realmente alguns aspectos, vamos dizer assim, da minha própria mente. Eu falo que todo crescimento transcendente é uma e aí tenho que ter cuidado com o exemplo que eu quero dar, mas é como se fosse realmente uma transgressão da própria vida mental. Né? A minha vida mental, ela me mantém Tá, ela é uma dentro de certos referência. conceitos Tá, limitantes. tá. O que eu vou descobrir sobre o self transcendente não tem nome. Se não tem nome, Hum, não pode ser pensado. Se não pode ser pensado, só pode ser sentido. Então, a experiência do self transcendente, ela é inefável. tá. Mas é isso que eu gostaria que as pessoas que nunca pensaram nisso acreditassem, né? Deixo aí ao arbítrio de cada um, à escolha de cada um, mas eu gostaria que elas acreditassem. Aqueles que já estão no caminho fazendo esse trabalho de autoconhecimento sabem que existem sim insights importantíssimos a respeito de um self profundo e que não podem ser colocados em palavra e que aparecem como experiências. Né? É mais ou menos como eu vou usar aqui uma metáfora pobre, tá? Que é assim, olha, não dá para comparar uma coisa com a outra, mas vamos tentar usar uma frase metafórica, que é alguém que nunca pulou de paraquedas tem muita dificuldade de entender a sensação. A melhor coisa que tem para fazer para entender a sensação não é ficar ouvindo os paraquedistas lhe contarem isso, mas é É pular pular, de paraquedas, né? Bom, a é se mesma coisa. lançar. Agora, isso elevado à milésima potência, né? Ao infinitésima potência, é a experiência transcendente de si mesmo. É uma experiência que não pode ser explicada. Se pudesse, não seria inefável. Se pudesse, não seria transcendente. Quando falamos transcendente, eu não estou falando sobre o mundo do lado de lá, como alguém pode interpretar a obra de Platão, né? Existe o mundo das ideias, né? Não é Tá. isso. Estou falando transcendente é aquilo que vai além da minha capacidade mental, além da minha capacidade cognitiva, além da capacidade cognitiva de toda a humanidade, né? Porque não pode ser colocado em palavras. E é isso que o Jaspers vai dizer. Ele fala que a transcendência, esse self transcendente, é um campo de liberdade interior e de profundidade interior. As duas coisas andam juntas, né? E quando você começa a perceber que os maiores recursos, veja, para a sua vida, quando eu falo recursos, é fortaleza emocional, serenidade emocional, Uhum. criatividade em momentos de pressão, quando você consegue abstrair as pressões do mundo e dizer, não, peraí, eu quero achar meu caminho, né? A autenticidade no meio dessas pressões, as forças para você
conseguir ter essa vida mais liberta dessas tensões e pressões exteriores, vem desse eu transcendente. Então, apesar dele não poder ser explicado, apesar dele não ter nomes, né, ele se manifesta. é uma energia e uma experiência, um sentimento, uma liberdade interior que aumenta e você tem certeza que você está se conhecendo cada vez melhor. A sua certeza vem dessa liberdade interior. Então, Luciano, essa ideia de a sua melhor versão, que a gente quer dizer com esse vídeo, que nós dois não concordamos com o termo, a gente quer dizer que esse eu mais autêntico é, antes de mais nada, um produto do autoconhecimento que me libera para agir com liberdade, com responsabilidade, com amor, com, enfim, ser eu. Sim. Você se sente mais livre para ser autêntica no mundo e se sente mais livre para descobrir que quem você é não se limita a isso que está sendo percebido aqui. Né? Então, eu tenho liberdade para dizer não, porque às vezes a minha dificuldade é essa, né? É querer abraçar demais as coisas, não sei o quê. Então, eu tenho liberdade para agora dizer não, não a isto, não aquilo, sim a isto, sim a aquilo. Pensar de maneira a conectar tudo, meu propósito com né? Enfim. Perfeito. Talvez um aspecto mais importante a gente não cobriu ainda é que a autenticidade do self e a profundidade do self que transcende a si mesmo também modifica as suas relações, né? Por quê? Faço ideia. Por quê? Porque consequência natural, né? O nós, ele é inevitável, né? Quer dizer, ninguém é uma ilha. Todos nós vivemos uns em relação ao outro, né? Agora, a gente poderia aqui, usando um pouco das grandezas matemáticas, fazer assim, olha, imagine que o self inautêntico, ou seja, o eu inautêntico, aquele que ainda não tem autoconhecimento, vale 0. Tá? E vamos dizer que o self autêntico, aquele que já se descobriu, vale 10. Tá? Então, 0 e 10. Vou usar essas duas. 0 e 10. Arbitrário, foi eu que inventei 10. isso agora. Então, no encontro de duas pessoas que são falsas umas com as outras, né? Eu tenho 0, 0. 0 e 0. E veja, e quando eu falo falso, não é aquela falsidade mais caricaturesca das novelas, assim, a pessoa sendo falsa, não. Há uma falsidade que a própria pessoa não venceu nela mesma, ou seja, não, ela é ainda dela não para ela, né? É ela fingindo que ela está, é amigável, é ela fingindo que ela é fofa. Ela está fingindo, por exemplo, de que ela está acreditando ou gostando naquela vida que ela está levando, que pode, no fundo, não ser nada disso, né? Então, quando você tem um encontro de 0 e 0, qual é o resultante dessa experiência? 0. Né? Agora, quando você tem um encontro de 10 e 10, né? Aí você tem a multiplicação e o 100. Então, agora você pode ter, vamos dizer assim, alguém autêntico convivendo com alguém que ainda não passou por um processo de autenticidade, ninguém é perfeitamente autêntico, mas vamos dizer assim, gradações diferentes, você tem alguém mais e alguém menos, né? Isso pode gerar conflito, é normal, né? Imagino. Quem é muito autêntico e já trabalhou bastante isso, costuma, vamos dizer assim... chocar as pessoas, né? Chocar em alguns momentos, porque a pessoa é a pessoa, né? Ela tá afim, ela não tá, ela não vai ficar adorando pílula, ela não vai ficar mentindo, ela não vai ficar achando desculpa, ela vai simplesmente talvez conseguir dizer um não. E muita gente não consegue ouvir isso, né? Quantas vezes nós, socialmente, né? Vamos nos incluir, eu não estou querendo me colocar separado de ninguém, mas assim, olha, e muitas vezes nós já ficamos chateados com alguém que fala assim, aquele fulano não participa, não quer ficar na festa até tarde. Não, ele só está sendo ele mesmo. Né? Ele não quer... Nós chega cedo, o povo marca pra gente às 9 horas, a gente chega às 9, e a hora que der 10h30 é capaz de nós estar querendo ir embora, né? Porque a gente é assim. Então, as pessoas que estão... Não é que a gente não gosta daquela pessoa, não é que a gente não gosta, é que a gente é assim. As pessoas estão numa vibe autêntica, elas não conseguem se sentir naturais em situações de, vamos dizer assim, de um verniz social. Elas geralmente
batem de frente com muitas convenções excessivas, né? Por outro lado, elas são extremamente, vamos dizer assim, relacionais, costumam ser relacionais em situações autênticas. Então, é o que a gente chamaria de uma comunicação autêntica. Vamos dizer que todo mundo já passou por um pouco disso, pelo menos, um certo grau. Assim, qual é a relação em que você se sente mais verdadeiro com você mesmo e com essa pessoa? E você não precisa fingir nada, você não precisa tentar parecer que tem forças que não tem, né? Ou Nossa, tentar disfarçar as é fraquezas que tem, sofrido, é ou, sofrido. né, não ter que falar tudo que gosta, não gosta, Estressa. enfim, né? É, Mas é isso, nós estamos falando a mesma coisa. Então, ele diz assim, olha, na verdade, a autenticidade do indivíduo, a singularidade de cada um, precisa também encontrar uma relação autêntica. Ou como quer Karl Jaspers e Jürgen Habermas, que é um filósofo que está vivo, alemão, nós estamos falando aí de uma comunicação autêntica, de uma relação e de uma comunicação autêntica. E é nessa relação que vamos dizer assim, o entendimento, a compreensão humana é possível. Por mais que, sendo autêntico, às vezes nós não somos muito, vamos dizer assim, percebidos como suaves, e não somos, somos às vezes não mas necessariamente, é né? nessa autenticidade, que às vezes é uma faca cortante, em que você vai poder fazer, vamos dizer assim, o compromisso da compreensão mútua mais profunda e verdadeira. Se alguém, dentro da sua autenticidade, disser conte comigo, apesar de ser uma pessoa que talvez te incomode em alguns aspectos, por ela ser quem ela é, mas quando ela diz conte comigo, você vai saber de verdade que existe ali uma relação de confiança muito verdadeira, muito profunda, né? Então, existe a autenticidade do autoconhecimento, mas também existe a autenticidade das relações, a autenticidade das comunicações, que é crítico hoje para a nossa sociedade. Eu acredito que nós estamos vivendo hoje um momento interessante do desenvolvimento, né, humano, de uma maneira coletiva, em que a tendência à autenticidade começa a parecer mais acentuada do que em outras épocas, né? Enfim, eu acho que o sofrimento que nós estamos vivendo coletivo atual tem tido um papel nesse sentido de despertamento, né? Eu gosto muito daquelas 4 categorias do Ken Wilber, eu vou encerrar falando isso, né? Ele fala que o nosso desenvolvimento humano passa, são 4 palavras, ele diz, o despertar, Isso. Ele usa purificar-se, eu prefiro libertar-se, tá? Então, assim, despertar, perceber a necessidade do autoconhecimento, né? Eu não me conheço, então esse é o despertar. Eu penso que sei, mas não sei nada. Ou Sócrates, só sei que nada sei, né? Então, isso é o despertar. O segundo seria, na visão do Ken Wilber, o purificar-se. Eu prefiro libertar-se, porque eu entendo não como uma sujeira, mas eu entendo como grilhões, né? Exato, nós somos agrilhoados, presos, de certa forma, às convenções e a engrenagem que nós nascemos e vivemos. Então, libertar-se faz lembrar um pouquinho do filme A Matriz, né? A Matrix, em que tem aquela descoberta de que realmente está preso, mas quando eu entendo que está preso, aí eu posso me libertar, né? Aí vem o crescer, então, o despertar, o libertar, crescer. Crescer, aí sim, dentro de uma vibe autêntica, você, vamos dizer, apostar mais em quem você é e nas suas forças, nos seus talentos, nas suas verdades, nos seus projetos. Esse crescer, né? Inclusive crescer no sentido wilberiano, a gente fala também de níveis de consciência. Então é você expandir a sua consciência para outros níveis de consciência. E finalmente o expressar-se. E expressar-se é um assunto complexo na visão do Wilber, mas eu quero, para tentar simplificar, seria você aparecer no mundo, você agora transbordar para os outros, transbordar para os outros que você tem a dar para o mundo, deixar o seu legado, vamos dizer assim. Esse seria o quarto e último, que é o expressar-se. Esse é o caminho para a melhor versão de si. Eu lamento se não é
modelito que serve mais, vamos dizer assim, ao mundo pragmático, assim, será que não dá para eu fazer um curso de pós-graduação e está tudo resolvido? Será que não Não tem é. aí um negócio que em 5 minutos a gente acha o meu Isso. eu autêntico? Não, né? Isso, Não um é workshop de assim, final de né? semana está tudo resolvido. Não, Isso, não é isso. não É é isso. assim. Nós também É um caminho. ministramos workshops, né? Mas a gente Claro sempre deixa claro para as pessoas que o que a que gente não faz é é fácil. estimular o É, processo, né? O início do isso. processo, o meio do processo, o fim do processo, mas é um processo que leva à vida, não é uma coisa Exato. momentânea, né? Tá Então é isso, certo. espero ter respondido. Eu acho que sim, eu ia perguntar, Sim. inclusive, eu tinha uma última pergunta, quer dizer, prometo que é a última pergunta, mas eu ia perguntar exatamente isso: qual o caminho para que a gente possa encontrar o nosso eu autêntico? Mas eu acho que você acabou de me responder, dizendo dos quatro caminhos que o Wilber coloca, né? E acho que resume bem o que a gente estava falando aqui. É. Mas. Eu acho que o que cabe aqui é a gente anunciar em primeira mão, para quem está nos ouvindo, né, que nós estamos construindo um novo workshop, Um né, curso novo. Fala, então. Vamos que lá. se chamará Evolução. Né? E ele Isso. vai tratar disso, né? De uma forma que não é só isso que nós estamos conversando aqui, vamos dizer que esse é um dos temas, né, dentro, mas é uma visão ainda mais completa, né? A ideia é criar uma linguagem que as pessoas possam entender de fato o que é a evolução em seus vários aspectos, a evolução cosmológica, biológica e cultural, e como o ser humano se insere nisso e como eu e você fazemos parte desse processo. Cada decisão que nós tomamos na nossa vida pessoal e privada tem sim impactos sobre esse todo ao qual nós pertencemos. Isso eu acredito que vai ficar mais claro na forma como nós estamos elaborando o workshop que vem aí, que se chamará Isso que eu ia Evolução. perguntar, e o nome? Olha só, Evolução. pessoal, novo workshop que a gente está montando, ele está montando nesse momento, é porque vai ser difícil a gente virar a câmera, tal, mas se a gente pudesse virar, tá cheio de anotação por tudo quanto é lugar lá no escritório. Dá? Então vira aí, mostra, quer ver? Olha Ali lá. tem alguns dos flips, Isso. né, que a gente está... Ali Esse tem é o até curso novo. um esquema O que eu esquema do desenhei, curso. mas a ideia são algumas reflexões essenciais sobre os Legal. potenciais humanos, Muito mas legal. inseridos na totalidade a qual nós fazemos parte. Não existe um ser humano se a gente não entende bem o próprio O cosmos papel ao dele qual no nós... cosmos, né? Exato, é isso que nós somos, né? Então, É. agora, a gente vive vidas cotidianas fazendo de conta que nós entendemos quem somos e qual é o nosso papel na vida pessoal e social, mas tem muito de farsa aí, porque no fundo, nós sabemos muito pouco sobre o que somos como indivíduos, como espécie, como seres, né? O que é o ser por trás de todas as coisas. E a gente vai questionar tudo isso de uma maneira, vamos dizer Muito assim, legal. ordenada, né, Tá. agradável, vai ter até um pouco de jogo aí, de game, né, nessa história, para que Muito seja legal. leve, né, mas que nos leve, que seja leve, mas que Que nos seja leve, leve, mas que nos leve a uma compreensão à profunda compreensão. e não Perfeito. rasa do que somos Isso. nós e para onde podemos ir, tá bom? Que legal. Eu acho que é válido demais a gente pensar nisso, né? Que a gente vai ter outros caminhos para falar sobre essa ideia do encontro do seu eu mais autêntico. Mas eu acho que eu devo dizer que a gente pode ajudar também numa outra ponta, naquela primeira ponta, na ideia do self mais profundo, que é com a nossa trilha do autoconhecimento. Né? Nós temos esse produto na Caminho, são 3 passos. Então, a pessoa primeiro responde à ferramenta Jornada do Autoconhecimento, depois ela assiste ao workshop Self na nossa plataforma, e aí ela tem uma devolutiva individualizada com você, Luciano, ou com outro facilitador ou facilitadora da Caminhos. Eu, particularmente, acho que esse é um bom começo, então, se você chegou até aqui para tentar entender como alcançar os seus potenciais, como atingir os seus potenciais, ou como se diz, a sua melhor versão, que a gente acabou de te ensinar, que o melhor seria você dizer o seu eu mais autêntico, a gente pode te ajudar, e você pode começar aí com a trilha do autoconhecimento. Então, se você gostou, ótimo, que legal! Curte aí, ativa o sininho, se inscreve no canal e a gente quer colocar ainda mais conteúdos aqui para lhe ajudar, lhe auxiliar e facilitar o seu processo de encontro do seu eu mais autêntico.
Não é isso, Luciano? É isso aí, tudo que nós estamos fazendo a caminho já desde 2014, 14, né? Que foi quando a gente começa até agora e daqui para frente, sempre terá essa visão de ajudar as pessoas, né, cumprindo a nossa missão, que é estimular o florescimento do potencial das pessoas a partir da ciência, da filosofia e das artes, ou da arte também. Olha só que legal. É isso. Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.